Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Comentário exegético, então, da Epístola de 1 João, no capítulo 2, versículos 3 a 11. Na verdade, a seção em que nós estamos são reivindicações de que os divisionistas amavam a Deus e João testa essas reivindicações a partir da obediência que tais pessoas nutriam por Deus, né? É essa ideia que a gente tem percebido. Vamos aqui só para o final do versículo 5, aliás, o final da seção do versículo 5, né? Parte A ainda, que é onde a gente está para tratar sobre isso. E aí João fala o seguinte, ó, aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele. Então, esse aperfeiçoado, a gente discutiu na última aula exatamente o que era, e uma possibilidade também seria essa, de que sugere que o amor que o autor quis dizer no presente contexto é que o nosso amor por Deus, então aquela ideia de um amor subjetivo, né, o amor de Deus, um genitivo objetivo, na verdade, o amor que nós nutrimos por Deus, completa sua obra quando nós obedecemos o seu mandamento de amarmos uns aos outros. Então é como se a completude, a plenitude, a maturidade do amor que nós nutrimos por Deus, ela é alcançada quando nós amamos uns aos outros. Então é muito claro que não se pode dividir nem o amor por Deus e nem o amor pelos irmãos. Não dá para dividir isso, não dá para separar, não dá para amar só a Deus. Não dá para amar só a Deus e ter uma vida com Deus e esquecer da igreja. Não dá para amar a Deus e odiar o seu irmão. Não dá para ter um relacionamento muito próprio, muito específico com Deus e esquecer o restante das pessoas, porque na verdade sou eu e Deus, a gente tem uma particularidade, uma relação muito próxima e tal. Bom, não é assim que funciona, certo? Não é assim que funciona. Por quê? Exatamente porque o amor de Deus, o amor que Deus, o amor que nós nutrimos por Deus tem sua realização, a sua completude quando nós amamos uns aos outros. Então o amor vertical ele não é nada sem o amor horizontal. O amor em direção a Deus não é nada sem o nosso amor em direção às outras pessoas. E essa questão do aperfeiçoamento deixa então isso muito claro. A gente vai aqui agora para o versículo 5, quando a gente, ainda no versículo 5, quando ele diz, nisto sabemos que estamos nele. Então, en tuto gnoscomen, nisto, en tuto gnoscomen, sabemos, hoti en auto esmen, ou seja, que estamos nele. Então, nisto sabemos que estamos nele. Essa é uma expressão que tem até uma discussão se ela fala disso aqui, esse nisto é uma discussão, certo? Na verdade esse nisto ele é em maiúsculo. Deixa-me resolver esse problema aqui com você agora. Pronto, melhorou. Então, esse nisto, a questão às vezes é levantada se ele está se referindo, certo? Ao que foi falado antes, ou seja, nesse amor de Deus que se aperfeiçoa, então é nisto que sabemos que estamos nele, ou se ele está se referindo a nisto sabemos que estamos nele. 2 pontos. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, pelo contexto, parece realmente que ele está se referindo ao que vem depois, certo? Seria algo catafórico. Catafórico diz respeito ao que vai ser referido posteriormente. Então, por que essa discussão, né? Porque no grego, como foi escrito originalmente, nos manuscritos mais antigos, é tudo em maiúsculo, sem pontuação. Então, essa vírgula que você tem aqui e os nossos 2 pontos da tradução são leituras, interpretações que a gente percebe que a editora coloca, o editor da tradução, o editor do Novo Testamento grego coloca, mas originalmente essas vírgulas, esses 2 pontos, esses pontos, eles não estavam presentes, certo? Então a gente tem que, na verdade, pelo contexto, perceber o que é pausa e o que não é, ok? No caso aqui,
faz mais sentido, porque logo depois ele vai falar algo relacionado a isso. Então essa expressão, ela prepara o caminho para o que será desenvolvido no próximo versículo, ou seja, ela é catafórica. Lembra que anafórico é o que se refere ao que veio antes e catafórico ao que vem depois. Inclusive são até palavras relacionadas ao grego, né? Anafórico, aná tem a ver com a ideia de cima e catá tem a ver com a ideia de baixo. Então, o que foi dito em cima, o que foi dito embaixo, anafórico, catafórico. Então ele tem essa ideia catafórica aí. Dessa forma, a segunda afirmação de João, começando com aquele que diz, ele vai colocar, né, roipon, aquele que diz, também é precedida de uma afirmação positiva sobre a segurança, começando com as palavras nisto sabemos. Ele vai dizer, quando ele diz aquele que diz, antes ele também começa com uma afirmação da segurança do cristão. É nisto que nós sabemos que o amor de Deus, né, ele tem sido... Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. E aí, lá no versículo 9, que vai ser a próxima vez que ele vai trazer aquele que diz, certo? Na verdade, no versículo 6, exatamente, falei no versículo 9, né? No versículo 6, logo no versículo 6, aí ele diz, aquele que diz que permanece nele. Então, antes ele chama a segurança das pessoas e diz, é como se ele dissesse, eu vou dar um critério agora para vocês julgarem os que estão chegando aí ensinando coisas falsas. Mas antes, olhe para você também. Tenha segurança da sua fé, se você é um crente verdadeiro. Essa é a forma de saber, né? Então, isso, portanto, salienta o padrão de afirmação de segurança para o crente e um critério negativo para avaliar os divisionistas. Como eu coloquei, um padrão de afirmação. Sabemos que estamos nele. Se você sabe que está nele, segue essas questões, então, ok, você tem se mostrado alguém em que o amor de Deus está em você. Que você está nele. Mas se você diz que anda nele, então você tem que andar também como ele andou. Então, é como se ele puxasse a segurança para o cristão, mas ao mesmo tempo desse critério para esse cristão avaliar aqueles que estariam chegando ali, ensinando, trazendo ensinos falsos. Muito bem. Concluímos o versículo 5. Vamos então para o versículo 6. Em português, como eu já coloquei, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então é assim que está em português. Em grego, holegon en autou menen, opheilei kathose keinos peripatesen, desculpe aqui, kai autos hutos peripatem. Vamos entender aí então essa tradução, tá? Holegon, como já colocamos, forma participial legon, aqui com ômega ni. No caso, esse ômega ni é o nominativo do particípio. Então, holegon, aquele que diz. Aquele que diz. Aquele que diz, e aí nós temos menen, então seria a ideia de aquele que diz que. Menen é o verbo para meno, que significa então permanecer, e aqui no infinitivo seria aquele que diz permanecer nele, ou melhor, ou aquele que diz que permanece nele. Vamos colocar aqui para sermos bem literais, então. Aquele que diz permanecer. En autou é nele. Lembre que o en tem essa ideia do em português, e o autor vem aí com o dativo, né? Que a palavra en, ela é uma preposição que requer o dativo daquelas que ela está modificando. Então, en autou, aquele que diz permanecer nele.
Lembrando que esse iotani, ele é uma marca do infinitivo, certo? Então, só para você saber aí. Opheilei é a ideia do deve, ok? Então, aquele que diz permanecer nele deve. Tem esse dever, certo? E aqui é o verbo opheilei, veio do verbo opheilo, e está aí como opheilo, eu devo, opheileis, tu deves, opheilei, ele deve. Então, aquele que diz permanecer nele deve. Então, primeira pessoa aí, presente, indicativo, bem simples, né? Deve. Eu vou traduzir aqui literalmente para você comparar junto comigo, tá? Depois a gente faz as diferentes ligações aí. Então, deve, kathos é uma ideia aqui, é uma palavra que funciona como uma conjunção, certo? E traz a ideia do como. Então, aquele que diz permanecer nele, como. E aquele, ekeinos, é um pronome demonstrativo que indica aquele, certo? Só que como ele está aqui se referindo quase como um pronome relativo, ou seja, se referindo, se relacionando a esse pronome, né? Aquele que diz permanecer nele, aquele que diz permanecer nele deve, como aquele andou, certo? Aquele. Eu vou colocar aqui entre parênteses, entre colchetes, para você entender que esse aquele é esse ekeinos, mas que na verdade é melhor a gente traduzir como ele. Então, aquele que diz permanecer nele deve, como ele andou, periepatesen, então deve, como ele andou. Lembra do peripaté, ou que significa eu ando, né? Método peripatético, aquele método de ensino que o professor ou tutor vai andando aí pelas ruas e ensinando seus alunos. Então, como ele andou, também que é o Kai, também autós, ele, e aqui nós temos andar. Andar assim. Professor, ficou estranho. Aquele que diz permanecer nele, como ele andou, também ele andar assim. Ok, porque esse opheilei, ele está focalizando aqui nessa ideia de deve andar como ele andou, certo? Então, aquele que diz permanecer nele deve, como ele andou, também andar assim. Então, esse ele aqui provavelmente também se referindo a Jesus, né? Então, aquele que diz permanecer nele deve, como ele andou, também andar assim. Ou, aquele que diz permanecer nele deve andar também assim como ele andou. Deixa eu repetir, né? Aquele que diz permanecer nele também deve andar também deve ele andar assim como ele andou. Então você vai vendo que é uma espécie de quebra-cabeça, né? Você tem o texto de uma forma mais crua e depois você dá uma mão, vamos dizer assim, uma mão de estilo para a tradução. Porque aqui a gente está sendo bem literal. Quando eu digo que é cru, é porque a gente está sendo o mais literal possível. A gente está pegando as palavras e espelhando aqui no português. Quando a gente termina, a gente vê que é uma tradução que fica meio estranho, né? Não faz muito sentido
como a gente esperaria ver. Algumas são bem claras, outras nem tanto, ficam assim meio truncadas. E o que você precisa fazer? Você precisa montar essa tradução de uma forma que fique claro, porque lembra que para o grego a ordem não faz tanta diferença. No português faz toda a diferença. Então por isso a gente tem que fazer essa montagem aí de uma tradução que parece um pouco fragmentada, mas que, enfim, ela está sendo colocada aí de uma forma que precisa sim ser estilizada, né? Beleza, vamos então aqui para o versículo 6 e a sua análise. Nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, também deve andar assim como ele andou. Então, Holegon en auto manem, aquele que diz permanecer nele. Lembra que é uma segunda vez nessa sessão que nós estamos analisando, de 3 a 11, que se começa uma frase com a expressão hoeipon, aquele que diz, ou holegon, melhor dizendo, aquele que diz. O que significa então esse estar nele? Lembrando antes disso que esse aquele que diz seria uma exatamente reivindicação. Seria algo que o próprio autor reconhece que os divisionistas estavam reivindicando para si. Aquele que diz. Então ele diz, aquele que diz estar nele. O que significa esse estar nele? Bom, primeiro, esse conceito de estar nele é encontrado 10 vezes na carta. Peguei 3 aqui como exemplo. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Então, permanece nele, estar nele. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, esse conceito de estar em Deus é um conceito comum em João, especialmente porque ele está tratando com pessoas que precisam entender melhor o que é essa relação de intimidade com Deus. Pessoas que, inclusive, clamavam para si essa intimidade com Deus. E aí João vai dizer o que é esse estar com Deus. Não é simplesmente uma coisa de menos importância, né? Precisa-se obedecer. Então ele vai colocar esse ponto aí. E aqui ainda sobre essa questão do estar nele, né? Algumas vezes esse conceito ele é mais amplo, né? O conceito de estar em Deus se torna mais amplo como a habitação mútua dos crentes em Deus e de Deus nos crentes, né? Por exemplo, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, certo? Aquele e que nos deu o seu Espírito, né? Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então é essa relação, acho que esse João 3,4 aqui seria um outro, se referindo a outra questão, mas aqui você percebe de uma relação em que o crente habita em Deus e que Deus habita no crente. Esse estar nele acaba sendo colocado dessa ideia, certo? A partir dessa ideia de que Deus permanece no crente e o crente permanece nele. É uma relação de segurança, né? Aquele que diz que permanece nele. Permanecer nele é muito amplo e é muito profundo ao mesmo tempo, porque é Deus estando em nós e nós estamos em Deus. Isso quer dizer muita coisa. Para que seja dito dessa forma, precisa-se ter, obviamente, também um entendimento do que é esse andar como ele andou, né? Com essa ideia. Mas ainda pensando sobre isso, 2 vezes o autor diz, inclusive, que podem se assegurar dessa presença. Como é que eu sei, né, que Deus está em mim e que eu estou em Deus? Ora, isso pode ser dado através do Espírito. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Nisto conhecemos que permanecemos nele, ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então você quer ter uma segurança de que Deus habita em você?
e de que você habita em Deus, ora, essa segurança ela vem através do Espírito de Deus. Deus concede o seu Espírito, e esse Espírito vai lhe dar clareza de que você é um filho de Deus, de que você permanece nele e que ele permanece em você. Essa é uma doutrina muito, muito importante, né? A doutrina de estar nele, estar em Deus, estar em Cristo, né? Da identificação com Cristo e tudo isso. Mas é uma doutrina também muito prática, certo? Deus permanece em mim, isso me dá segurança de que eu estou nele, isso me dá fortaleza, isso me dá consolo, isso me dá conforto. Deus permanece em mim, isso me dá um trilho a caminhar, certo? Isso me dá uma base em que me sustentar. Por quê? Porque Deus permanece em mim. Isso me dá motivo para não querer pecar, porque Deus permanece em mim. Isso me dá consolação e conforto e coragem para não pecar, porque Deus permanece em mim. Então, dizer que permanece em Deus, isso é algo maravilhoso, mas precisa-se também, obviamente, de algo para se dizer que se permanece em Deus. Mas o ponto é possível permanecer em Deus e que Deus permanece em nós. Isso é algo que é claro e isso dá segurança. Lembra que o autor quer dar segurança naquilo que as pessoas são crentes de fato, se você segue isso aqui, você é crente de fato, mas ele também quer dar critério. Então você olhe para as pessoas que dizem aí que permanecem em Deus. Elas andam como Jesus andou ou elas andam pelo seu próprio entendimento? Bom, permanecer em Deus é andar como ele andou, que é exatamente aquilo que a gente ainda vai falar. Então, assim, quando o autor fala de viver em Deus, como ele fala nos versículos 5 e 6, ele está falando de algo que é mais do que guardar os mandamentos de Deus. Não é somente guardar os mandamentos de Deus, tem algo mais específico ainda aí. O ponto é que a nova e real existência espiritual que os crentes desfrutam, tal existência é efetivada através da agência do Espírito, que testemunha a verdade. O Espírito Santo testemunha sobre essa verdade, dizendo que ele está em você, no sentido de que se alguém anda como ele andou, né? Então, o uso dessa palavra representa um desenvolvimento climático no pensamento do autor. Ou seja, no versículo 4, João fala de conhecer a Deus. No versículo 5, ele fala de existir nele. E aqui a expressão é permanecer. Então, conhecer é uma coisa, existir em Deus é outra coisa. E permanecer em Deus é um clímax, é aquilo que é o mais que alguém pode alcançar, né? Então, nesse ponto, menen, que é o verbo, né? Meno, eu permaneço, sugere um conhecimento intensamente pessoal do próprio Deus. Tal conhecimento pressupõe um relacionamento íntimo e comprometido com ele através de Jesus. E esse relacionamento deve ser permanente e contínuo, ou seja, esse permanecer é um clímax. Conhecer, existir nele, conhecer a Deus, conhecê-lo, existir nele e permanecer nele. Cada vez mais profundo, cada vez mais comprometimento. Alguém não pode estar em Deus, permanecer em Deus, se não seguir alguns pontos. Ele vai estar sendo mentiroso, mas se conhece a Deus, se permanece em Deus, é aquele então que anda como ele andou. É um relacionamento inteiramente pessoal. Ele é o mais pessoal e mais íntimo que se pode ter, porque é Deus habitando no crente e o crente habitando em Deus, né? Então, esse relacionamento aí, ele fica muito forte, muito claro, essa intimidade, esse pertencimento, certo? Então, mais uma vez, essa ideia de que eu sigo a Deus do meu jeito, as coisas são do jeito que eu quero, tem uma religiosidade muito própria, uma espiritualidade, né? Porque religião é uma palavra que o pessoal não gosta muito. Então, eu tenho uma espiritualidade muito própria, eu trato com Deus do meu jeito, a gente se dá bem, eu e Deus e tal. Quando alguém começa a falar assim, eu já começo a desconfiar, porque parece que essa pessoa não entendeu bem exatamente o que significa ser igreja, o que significa amar ao outro. E não só isso, é um relacionamento intensamente pessoal, certo? Não é assim, eu falo com Deus do jeito que eu quero, na hora que eu quiser, porque a gente se dá muito bem e tal, e se eu não quiser falar hoje, mas eu estou amando o meu próximo,
isso é falar com Deus. Então, quando você começa a misturar as coisas, começa a ficar complicado, certo? Começa a não dar para diferenciar muito o que cada um está falando. O ponto é, permanecer em Deus é algo muito, muito intenso. E essa intensidade, ela é refletida, ela transborda em ação, ela transborda no relacionamento com Deus, de tal forma que a vida dessa pessoa, ela é tocada, ela é transformada por esse relacionamento. Não dá para dizer que permanece em Deus e viver do jeito que se quer. Claro que não, porque alguém que anda do jeito que quer, sem ligar para o seu testemunho, essa pessoa não tem como ter um relacionamento com Deus íntimo, pessoal, intenso. Não dá. Não dá. Para se ter um relacionamento intenso com Deus, isso certamente vai se refletir numa vida de comprometimento também. Então é isso, espero que você tenha gostado. Na próxima aula a gente vai entrar no esse também deve andar como ele andou, e no próximo versículo também já é o assunto da próxima aula. Deus abençoe e até lá.